Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para deixar essa pequena reflexão para você nesse momento tão tenso da vida, não só no nosso Brasil, mas em toda a terra. Estamos passando por um tempo de nuvens acinzentadas, né? Em alguns lugares até a nuvem já está negra. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão para você de uma história que está registrada no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, no livro de um grande homem, um grande líder, um homem que era militar, um homem que era formado para guerrear, mas que de repente o seu líder, ele morre, e ele se vê então obrigado por um chamado. O próprio Deus o chama para uma grande responsabilidade. E é uma reflexão para a gente entender qual é o nosso chamado e a nossa responsabilidade. Sim, o nosso chamado vem de Deus, e por vir de Deus a nossa responsabilidade ela dobra, porque temos a responsabilidade de agradar a Deus e em agradar a Deus cumprir a nossa missão, e temos a responsabilidade com pessoas. Sim, a nossa responsabilidade como igreja, que somos missional, missionária, é a mesma de Josué. Josué foi preparado quando ainda era um servidor, um auxiliar de Moisés, o grande líder. E agora Moisés fecha os olhos, Deus o chama para a eternidade, Moisés morre, e Deus então aparece e fala com Josué. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Josué, do próprio personagem que nós estamos falando, tem uma coisa interessante, que vamos ver um resumo aqui. Vamos ver aqui toda a formação missional de Josué. Como? Olha só que coisa interessante. Sucedeu depois da morte de Moisés, o líder, servo do Senhor, que este Deus, o Senhor falou com Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, ou seja, até aqui Josué era servidor, era um coadjuvante, era um ajudante, era um auxiliar. Mas agora Moisés morre, o Senhor o guarda, e agora chega então a responsabilidade total que cai sobre o ombro de Josué, o grande líder. Agora olha só o versículo 2. Moisés, meu servo, Deus estava aqui palestrando com ele, conversando com ele. Moisés, meu servo, é morto. Findou o ministério de Moisés. Um ponto e uma vírgula. Dispõe-te, ou seja, levanta-te, dispõe-te, levanta-te agora, passa este Jordão, vírgula, tu e todo este povo. Que responsabilidade! Moisés findou o grande líder, sua missão, agora é você, se coloca e passa a barreira, passa o desafio, passa o Jordão, você e o povo, todo este povo, 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Não é? E Deus continua dizendo para ele, passa tu e todo este povo para a terra, ou a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que responsabilidade. Ele era filho de Israel, mas era um líder, e ele tinha a incumbência, a responsabilidade de transportar, de trasladar aquele povo de onde estava, daquém do Jordão, para lá, depois do Jordão, onde estava a promessa. Que responsabilidade grande, que peso esta responsabilidade. Mas o Senhor complementa aqui no versículo 3 dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou seja, Moisés ele saiu do Egito com uma missão de levar o povo para a terra prometida. Não sabemos, né? Por que Deus decidiu não deixar Moisés entrar. Sabemos da história, que Moisés feriu a rocha e Deus não se agradou, mas o verdadeiro sentido nós não sabemos. Qual foi a intenção de Deus? Poderia Deus ter perdoado Moisés? Sim, mas por que não perdoou? Não sei, é aqui que não sabemos e não temos resposta. Mas uma coisa é, Moisés findou a sua missão, Deus findou a missão de Moisés, e agora incumbe, Deus responsabiliza, Deus dá para Josué a responsabilidade de ser o líder, o condutor, aquele que transladaria o povo de um lado, né, do Jordão para o outro lado onde estava a terra. O que é que
podemos aqui colocar em paralelo com a minha vida e com a sua. As nossas responsabilidades embasadas nos nossos chamados, o meu e o seu. Você, obreiro, obreira, crente, irmão, irmã, nós temos um chamado e nós temos uma responsabilidade. E para toda a responsabilidade que Deus nos outorga, né, já é então aparelhado o nosso chamado. E aí que está. Vamos conseguir? Será que podemos conseguir? Será que vamos ficar daquém do Jordão, desse lado do Jordão, como ficou Moisés? Não. Você pode ter certeza que se você atender à vontade de Deus nos seus conformes, atender à vontade de Deus com todos os seus requintes, o Senhor, o teu Deus, Ele vai te dar a vitória. E você vai ter êxito na sua missão e vai conseguir romper o Jordão da sua vida. Eu não sei qual é o Jordão da sua vida. Eu não sei o que está diante da tua frente. Eu sei o que está diante da minha frente, os meus desafios, mas os teus eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o meu Deus e é o seu Deus. É o Deus que dará vitória a mim e dará vitória a você. Então, eu conclamo a você, creia, confia. O Deus que te chamou e que te outorgou, te responsabilizou para esta grande missão, é o mesmo Deus que vai fazer o Jordão parar, vai passar você do lado de lá, não vai ter Jericó, não vai ter inimigo, e você vai chegar à terra prometida, ou seja, ao cumprimento das promessas de Deus em paz. Deus abençoe a sua vida e tenha essa palavra, uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória para a sua vida. Deus em Cristo Jesus abençoe você e te dê vitória através do Deus de Israel. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.